Entrevistas. Apoio. Loja Baby Team Israel. Oi, gente, e o Entre Elas já está no ar. Seja muito bem-vinda ao programa de entrevistas com mulheres de Umuarama e de toda a região. E hoje o programa vai ser ainda mais especial. Afinal, dia 24 de dezembro, um momento que une a magia e a solidariedade para o Natal. E é exatamente isso que nós vamos falar no programa, desta generosidade que toma conta do período. As pessoas, elas ficam mais felizes e mais gratas. O nosso bate-papo de hoje é com a psicóloga Bruna Costa. E nós começamos o programa com todo esse clima de Natal. E nesse período as pessoas elas ficam mais felizes e também mais generosas. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Bruna Costa. Bruna, é de fato que as pessoas elas ficam mais generosas? E o porquê disso tudo? Oi, Thalita! Na verdade, o Natal em si, o final de ano, tem um significado religioso muito forte. E ainda que a pessoa não tenha uma religião em si, não tem como não ser contaminada por essa época de final de ano, porque muda totalmente a nossa estrutura de ambiente, desde horário de comércio, iluminação de Natal, então não tem como a gente não ser afetado por isso. Eu costumo dizer que a generosidade, né, que a solidariedade é um ciclo, e quando, né, tem pessoas mais generosas à nossa volta, nós também nos sentimos afetadas e tendemos assim a despertar e sermos mais generosos também. Então já pensou se todo mundo, né, se movimentasse para ser generoso sempre como se torna no Natal? Com certeza ia contagiar muito mais pessoas e nós iríamos ter uma humanidade aí muito mais solidária. Acaba servindo sem pretensão nenhuma ao próximo, porque tem o grupo de amigos, né, acabam se organizando para cesta de alimentos, cesta de Natal. Sim, e faz bem, né, a gente fazer bem para as outras pessoas. E essa época de Natal, essa época de finitude, faz a gente refletir sobre algumas coisas na nossa vida, sobre não só o Natal em si, mas também o final de ano. O que deu certo, o que não deu, a gente fazer um balanço. As pessoas costumam ficar mais reflexivas sobre a própria vida e sobre o que é realmente importante para si e para os outros. Então isso também desperta um desejo de fazer bem para o outro. E fazer bem para o outro, automaticamente, a gente se sente muito bem. Hormônios são liberados pelo prazer que a gente sente ao fazer bem para outra pessoa. E isso faz com que outras pessoas acabam sendo afetadas e tendo esse comportamento também, como grupo de amigos, né? Às vezes a pessoa está lá despretensiosamente e vê um grupo se movimentando para fazer bem para uma família, para fazer bem para uma entidade e tem aí o desejo despertado. Então é uma época realmente muito bonita e que as pessoas ficam mais sensíveis a esse tipo de ação. E toda essa sensibilidade, ela acaba acarretando para uma felicidade, né, para esse ser humano? Com certeza. É um ciclo, eu acho que é a lei do retorno, né? Quando a gente faz bem para o outro, automaticamente a nossa sensação de prazer ao fazer um serviço para o outro é uma sensação muito forte. E a gente não está falando de algo material, tá? Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas eu queria muito ajudar, mas daí minha situação financeira está difícil. Não, é uma questão de tempo. É uma questão, às vezes, de você sair da sua casa e ir num abrigo para brincar 1 hora e meia com uma criança. Então, a gente servir o outro não é necessariamente numa ajuda material, mas a sensação que se dá, né? As pessoas costumam dizer e as pesquisas apontam o bem que existe emocionalmente para as pessoas que dedicam aí o seu tempo a fazer bem para uma outra pessoa. Porém, tem gente que fala que odeia o Natal. Será que foi algo ruim que aconteceu e que marcou a vida dessa pessoa nesse período? Pode ter sido, né? Muitas pessoas amam o Natal e outras odeiam pelo mesmo motivo. Não tem uma regra assim, mas é fato de que muito, né, que nós nos tornamos quando adulto, é consequência de vivências que nós tivemos lá na nossa infância, na formação da nossa personalidade. E Natal, final de ano, é uma época que nos traz muitas lembranças, tanto do contexto familiar, do contexto de férias. É uma época que deixa marcas aí na vida de cada sujeito. Então tem pessoas, por exemplo, que têm lembranças muito boas da infância do Natal e que amam o Natal por isso. Tem outras que não conseguem sentir o mesmo prazer hoje em dia do Natal que tinha antigamente. Aí se frustram por causa disso. Então eu acho importante as pessoas se conhecerem, identificarem o que essas lembranças
lembranças, né, se remetem na vida delas, como elas se sentem nessa fase do ano, porque as nossas lembranças e as nossas vivências são consequências do que a gente sente da maneira que a gente age hoje. Então, sim, tem tudo a ver com as experiências vividas, aquele desconfortozinho ou aquela alegria. Eu, né, no caso, sinto muita alegria, que eu tenho lembranças muito boas de infância do Natal. Eu saio aí nas ruas de Umuarama, só de ver essa rua inteira iluminada já me remete a lembranças muito satisfatórias. Mas a gente sabe que cada pessoa tem a sua leitura de mundo, cada pessoa faz a leitura de suas vivências, então pode ser uma época extremamente prazerosa, como uma época extremamente turbulenta emocionalmente para as pessoas. E o estresse, ele também aumenta nesse período, principalmente para essas pessoas, e uma demanda que tem às vezes de comprar o presente, alguém que vai receber os familiares em casa, preparar a ceia, essa exaustão, ela também acontece? Acontece também pelo contexto em que é o Natal, né? O final de ano, as pessoas estão finalizando, muitos vêm aí de um ano pesadão, numa sobrecarga de trabalho, mas as pessoas que se dedicam a preparar, a fazer um almoço para receber a família, geralmente sentem o estresse um pouquinho depois, porque estão tão focados nessas arrumações que são tão prazerosas, né? Para encontrar parentes, para estar juntos com a família. Então é uma época exaustiva para a maioria das pessoas. Nós estamos aí finalizando um ano, né? A maioria das pessoas conseguem uns diazinhos para descansar agora. Então é uma época onde o estresse vem com mais força? Vem, mas não necessariamente por causa dessa preparação, mas eu acredito que por causa, né, de tudo que vem juntando durante um ano, e a finaleira aí é o nosso descarrego. Qual o recado que fica então, Bruna, para viver um Natal mais feliz? Um Natal mais leve, né? Uma vida mais leve. Então, o Natal é tempo de amor, é tempo festivo, há um significado religioso muito forte, mas além da religião, eu acredito que Natal é amor e que amor faz parte de todos nós. Então, se conheça, se você está assistindo essa reportagem, pense aí nos natais da sua infância, de como isso se remexe no seu coração e também os natais que você tem proporcionado e vai proporcionar para as pessoas que convivem com você. Porque para as crianças, né, eu que atendo crianças também, é uma época tão importante, é uma época assim de tanta magia e é uma inocência, uma crença que não volta nunca mais. Então eu sempre falo para os pais, essa magia é muito gostosa, despertem nos filhos de vocês, né? Lógico, o maior significado do Natal tem que estar presente e tem que ser conversado com essas crianças. Mas a magia por volta do Papai Noel, da crença, né, de que há algo além, eu acho isso muito importante para a formação de personalidade das crianças e para os adultos que nós vamos nos tornar. Então eu desejo que o Natal seja uma época muito leve, muito gostosa, que os conflitos familiares às vezes acontecem, né? Eu vejo às vezes adolescentes, crianças, ficam aí na divisão de famílias, às vezes tem pais separados, sofrem pra caramba, eu vou ficar com um, eu vou ficar com o outro, mas na nossa vida o tempo todo permeiam escolhas e permeiam decisões. E a época do Natal também, a gente tem que decidir, vai passar com a família do marido, vai passar com a nossa família, como vai ser? Então eu acho que o Natal aí é uma época do ano, um misto, que também é um combustível, né? A gente se enche de energias boas, a gente se contagia e a gente tem que tentar levar isso para o resto do ano também. Tá certo, Bruna, muito obrigada pela entrevista e um Natal leve e iluminado para você e para sua família. Oba, muito obrigada! E o Entre Elas vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que eu te espero toda segunda e sexta-feira às 11h30 da manhã e às 8 horas da noite. E neste mesmo horário nós temos live no Facebook. E eu desejo a você e a toda a sua família um Natal abençoado. Que a gratidão faça parte de todos os seus dias. Um grande beijo e até o próximo programa. Programa Entre Elas. Apoio. Loja Baby Team Israeli.